Aula de Língua Portuguesa número 2, CEAN, primeiro ano do ensino médio. Elementos da comunicação. Nós sabemos que no uso da linguagem, quando nós fazemos a comunicação humana, ela tem alguns elementos que é importante que vocês possam observar e entender cada um desses elementos. Toda comunicação, ela é produzida por alguém. Esse alguém nós vamos chamar aqui no caso de emissor, dentro desse esquema. Emissor. Essas palavras entre parênteses, por enquanto, vamos ignorá-las. Vamos falar somente dos elementos da comunicação. E nesse caso aqui, começamos com o emissor. Aquele que produz a mensagem. É aquele que fala, aquele que escreve. É óbvio, o que ele produz? Ele produz mensagem. Essa mensagem, ela tem que ser direcionada a alguém, a um determinado público, que nós chamaremos de receptor ou receptores. Ou pode ser o leitor, pode ser o ouvinte, nesse caso. Quando o emissor produz essa mensagem que ele está direcionando a um receptor que vai recebê-la, ele tem que pensar no assunto. Esse assunto, dentro do esquema de elementos da comunicação, nós chamaremos de contexto ou referente. Nesse caso aqui, está descrito como contexto. Então, contexto é o assunto dessa mensagem. Só que essa mensagem, para chegar lá também no receptor, ela precisa de utilizar um canal. Esse canal pode ser o substrato, pode ser qualquer elemento que faz a comunicação entre o emissor e o receptor. Pode ser o ar, no caso, quando nós utilizamos a voz. Pode ser um papel, quando se escreve em um papel, o livro. Pode ser uma parede, um muro. Pode ser o meio virtual na internet, através das mensagens de WhatsApp, de e-mails. Tudo isso nós chamaremos de canal. Canal é o meio em que a mensagem vai percorrer do emissor até o receptor. Mas essa mensagem, para ela ser entendida, ela tem que ser organizada e estruturada dentro de um código. No nosso caso agora, em específico, vocês estão entendendo o que eu falo, vocês estão lendo o que está escrito aí na tela. Essa mensagem, nós podemos dizer agora que o código dela é a língua portuguesa. Essa combinação de regras específicas que formam a gramática, que vocês sabem decifrar, sabem ler, sabem entender. Então, nesse caso, aqui agora a mensagem, o código dela é língua portuguesa. Mas ela pode ser um símbolo, ela pode ser um desenho, ela pode ser qualquer outro elemento aí que vá transmitir um significado. E nesse caso nós chamaremos isso de código. Só para reforçar o que já foi falado aqui, a teoria aqui, ela descreve, que esse esquema ele foi criado nos meados do século XX, e ele é chamado, esse modelo de comunicação, como foi descrito lá na tela anterior, como elementos da comunicação. E esses elementos, eles são aqueles que foi demonstrado lá no esquema, visualmente falando. Nós temos aqui o emissor ou o locutor. É quem fala
ou escreve. Nós temos o receptor. O receptor, conforme está descrito aí, ou destinatário, podemos utilizar no esquema, a gente geralmente chama de receptor, mas é o destinatário, quem recebe a mensagem, é quem ouve ou lê a mensagem. Temos aqui. Temos também um outro elemento que eu denominei lá na apresentação, e nós chamaremos de contexto, que também pode ser chamado de referência. O referente ou o contexto é o assunto daquela mensagem. Temos a mensagem em si. Essa mensagem é o que é dito ou escrito. Nós chamamos de mensagem. O outro elemento também, nós chamaremos aqui de canal, conforme já foi explicitado. Canal é o meio através do qual a mensagem é transmitida. É o livro, é a folha de papel, as ondas sonoras, o ar, uma parede, o WhatsApp, um e-mail, qualquer elemento onde a mensagem está lá, visível. Então isso é chamado de canal. E essa mensagem, é óbvio, né, para fechar aqui, ela sempre é feita a partir de um código que se faz entender. Aí nós vamos chamar isso de linguagem utilizada. Aqui pode entrar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Esse código, ele pode ser trabalhado as duas modalidades de linguagem. No caso aqui na tela, aqui, ó, vocês estão lendo, o código aqui é a língua portuguesa. Vocês sabem as combinações das letras que formam palavras que obedecem uma regra gramatical de escrita que dá significado a essas combinações. E esse código específico para nós aqui é a língua portuguesa. Conforme vocês só observaram dentro daquelas formas retangulares, com os nomes dos elementos da comunicação, entre parênteses tinha algumas palavras escritas. Aquilo vai ser abordado em aulas futuras. Nós iremos chamar aquilo de funções da linguagem. Então, dependendo do foco da mensagem, quem receber foco, um desses elementos, o texto em si vai ter uma função específica. Mas isso é matéria matéria para outra aula. Então, finalizando bem rapidamente esse conteúdo, né, eu vou encerrar por aqui e nas próximas aulas a gente vai prosseguir o assunto até chegar nas funções aqui da linguagem, e dessa forma vocês entenderão melhor esse processo que começamos lá explicando língua, linguagem e fala. Passaremos aqui pelos elementos da comunicação e logo em seguida as funções da linguagem. Até a próxima aula e bons estudos.